A paz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o PMLL11. Vamos ver suas principais informações na ordem. Vamos ver seu relatório gerencial referente a abril. E no final eu trago a minha opinião. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a abril. Objetivo do fundo: obtenção de renda a partir de uma exploração imobiliária de participações em shopping center e ganho de capital, através de compra e venda dos ativos da carteira do fundo. O fundo teve início em dezembro de 2017, lembrando que ele era da Genial, o antigo MAL 11, foi comprado pela Pátria e virou o PMLL11. O PMLL11. Gestora Pátria, administradora Banco Genial. Taxa de administração total 0,5% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, ou seja, o menor taxa de gestão da bolsa referente aos ativos de shopping center, pelo menos de gestão ativa. Aqui ele traz um panorama macro, vou pular para o vídeo não ficar muito grande. Aqui ele traz o início da 7ª emissão de cotas do PMLL11. Início foi dia 12/5. 7ª emissão de cotas, o montante total que eles querem captar 1 bi. O período de preferência vai de 19/5 a 29/5. Então já estamos no período de exercício de preferência. Se você tem o ativo em carteira e tem os direitos de preferência, ele vai ser uma emissão no valor patrimonial. E nós vamos ver aqui embaixo que ele está bem descontado em relação ao patrimonial, ou seja, não compensa entrar nessa emissão. Essa emissão que provavelmente vai ser para comprar os ativos da RBR, que também foi comprado pelo Pátria, com cotas, ou em algum outro fundo que possa ser que ele venha comprar. Indicadores financeiros: patrimônio líquido 1,6 bi, cota mercado R$ 110,51. Quando eu falei, nós vamos ver na ordem que essa cotação ainda está menor ainda que estava aqui. Cota patrimonial 117,1. Então, só pelo relatório ele está com uma diferença de R$ 7,00. Mas nós vamos ver que essa diferença é maior. PVP 0,94. Dividend yield a valor de mercado 10,9% ao ano. Ao yield patrimonial 10,3% ao ano. Indicadores imobiliários: 14 shoppings. NOI por metro quadrado, em comparação a 2025 contra 2026, 5,3% teve um aumento. ABL do metro quadrado, 139 mil metros quadrados de ABL. Taxa de ocupação 95,9%. Semi-store sales 7,1%. E semi-store rent 5,1%. O que é isso daqui? É a comparação anual das mesmas lojas pelo valor de aluguel e as vendas. Antes de irmos aqui para o comentário da gestão, vamos lá na ordem, dar uma olhada. PMLL11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 22/5, está com preço de R$ 106,40, ou seja, está bem abaixo do que fechou o relatório. Então aqui já dá uma diferença de R$ 10 do valor de mercado para o valor patrimonial. PVP de 0,91, dividendo yield dos últimos 12 meses 10,22%. Vacância de 4,20%. Alavancagem bruta 9,24%. Liquidez média diária, leva em consideração os últimos 2 meses, a média dos últimos 2 meses, 4.819.000. Então, uma boa liquidez. Variação dos últimos 12 meses 12,70% positivo. Cotação mínima nos últimos 12 meses foi de 89,15 e a máxima 110,78, que foi no fechamento do relatório. Seu portfólio, cerca de 86% está em imóveis, 8% em fundos imobiliários e 4,5% em caixa. Esses fundos imobiliários que eles têm aqui seriam os ativos que eles comprou, só que em vez de comprar direto o imóvel, ele compra participação do fundo, para assim não ter que pagar ITBI e algumas taxas de compra. Que o valor patrimonial por cota 117,23, como nós acabamos de ver, e o patrimônio líquido 1,6. Então bate tanto da ordem quanto do relatório. Último rendimento, R$1 por cota. Ele vem pagando esse R$1 desde começo de 2026. Número de cotistas, 129.500 cotistas. Nós vamos ver que teve um aumento
Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que se você é novo no canal, primeiramente, seja bem-vindo, se inscreva no canal, se esse vídeo trazer alguma informação relevante, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o PMLL11 ou até mesmo a sugestão de conteúdo para o canal. Então vamos voltar para o relatório, que ele traz sobre a votação da AGE que está aberto. Ele destaca que esta Assembleia é determinante para qualificarmos ainda mais o PMLL. Para que é essa AGE, Joe? Nós vamos ver aqui embaixo, ele vai trazer mais detalhadamente. Resultados de rendimentos de abril. Em abril, o fundo apresentou uma receita total de 89 centavos por cota, o que levou a um resultado distribuível de 75 centavos. E ele distribuiu R$1, ou seja, teve que usar reserva. Aqui ele destaca: afirmamos a manutenção mensal do rendimento em R$1 por cota para o primeiro semestre de 2026, ainda considerando a conclusão das transações anunciadas e a aprovação da AGE, estimamos a manutenção mensal de R$1 por cota também para o segundo semestre de 2026. Ou seja, o que ele está falando aqui, se não aprovar a AGE, provavelmente não vai conseguir manter esse R$1 por cota para o segundo semestre de 2026. É o que ele está tentando dizer nas entrelinhas. A alavancagem, o fundo tem uma alavancagem total de 10,3% de alavancagem. Que ele traz as vendas totais por metro quadrado, nós já vimos, foi de 7%, um aumento de 7%. O NOI por metro quadrado, ele também teve um aumento de 5,4%. Taxa de ocupação, 96%. Que ele destaca que nesse relatório os dados de mercado e informações financeiras do fundo referem-se ao mês de abril, enquanto os indicadores mobiliários do shopping são referentes a março. Ou seja, a parte financeira é referente a abril, a parte operacional é referente a março. As informações. Aqui ele traz a linha do tempo, desde quando ele comprou o PML, quando ele comprou o MAL 11 da Genial, ele mudou para PMLL, e mudou para PMLL11. Aqui o que ele quer aprovar na AGE? Aprovar a aquisição das cotas do RBR Malls pelo fundo e aprovar a alteração ou inclusão de itens que visa aperfeiçoamento do regulamento. Aperfeiçoamento do regulamento seria critérios de elegibilidade para ativos conflitados, ou seja, aprovar conflito de interesse. Aumento do capital autorizado para 30 bi, autorizar a recompra de cotas, fiança e aval, e dispensa do direito de reembolso em caso de incorporação, cisão, fusão ou transformação do fundo. O que seria isso, Joe? Ele está querendo fazer a fusão ele está querendo fazer a incorporação dos ativos do RBR Malls, e as pessoas, os clientes, os cotistas que não forem de acordo com essa aquisição, nesse momento tem o direito de pedir o reembolso no valor patrimonial do fundo, por não estar de acordo com essa aquisição. Se ele aprovar essa dispensa do direito, aí quem tiver em desacordo não vai poder pedir o reembolso, vai ter que vender as cotas no secundário. Aqui eles trazem 3 shoppings que da RBR, que eles estão querendo colocar no fundo: Shopping Eldorado, Praça Sul Shopping e o Shopping Pátio Genó. Aquele destaque que dá para votar tanto pela B3 quanto pelo Core. Performance do mês: o PMLL, então, o fundo teve 2,9%, o IFIX 1,5% e o CDI bruto 1,1%. Então ele ganhou tanto do CDI bruto quanto do IFIX no fechamento do relatório. Distribuição por cota com a média dos últimos 12 meses de 91 centavos. A sua famosa DRE teve um total de receita de 89 centavos, teve um total de despesa de 14 centavos. Esses 14 centavos, 7 centavos foi com despesas financeiras e 7 centavos com operacionais. As despesas financeiras, que é, Joe? São os juros decorrente das suas dívidas, dos seus CRIs. Lembrando que na despesa financeira só pode pagar o juro. A amortização só pode ser paga com dinheiro, ou de venda de imóveis, ou de subscrição de cota. Então ele distribuiu 75, ele teve o resultado de 75, distribuiu R$1. Teve que usar reserva de caixa, ele tinha 81 centavos, agora caiu para 75 centavos. Ele traz as parcelas a receber, tem cerca de 200 mil a receber em até 12 meses, e parcelas a pagar, são seus CRIs, cerca de 169 milhões a pagar, mas esse CRIs aqui, ó, tem, ó, nós vamos ver embaixo, ele mostra melhor, aqui, tem um prazo de 15 anos, ó, ainda está em carência, esse CRI Madureira, não teve carência. Os 3 CRIs de baixos aqui está em carência.
O primeiro não teve carência, então ele só está pagando a amortização do CRI Madureira. O CRI Rio Anil, os 3 CRI Rio Anil, ele ainda vai começar a pagar o principal. Por isso que vai dar uma esticada a partir de 2027. E 4,6 é que ele já pagou uma parte, né? Mas ele ainda tem que pagar esse ano de 2026 4,6 milhões. Se ele reter os 5% que ele pode reter em cada semestre, ele já consegue pagar esse valor. Então tá tranquilo. A partir de 2027, aí vai subir mais de 10 milhões as suas despesas com os CRI. Porque ele vai começar a pagar o principal dos 3 aqui. Distribuição geográfica, 50% no Rio de Janeiro, 16,8% em São Paulo. Esse é um dos pontos principais que deixa o fundo um pouco mais arriscado. Que, como sabemos, o Rio de Janeiro, em comparação a São Paulo, é um pouco pior. É um pouco mais desafiador ter ativos lá. Então, por isso que ele apanha um pouquinho na cotação também. Seus 3 principais shoppings em questão de receitas e metros quadrados, questão de valor patrimonial por imóveis e retorno do NOI é o Madureira Shopping, Maceió Shopping e Rio Anil. Ele destaca, tem 14 ativos, nós já vimos lá em cima, justificado por estado, por administradoras de shoppings, majoritariamente através de participações minoritárias e de ativos dominantes. Participações minoritárias quer dizer o quê? Que ele não é o que manda no fundo, no shopping, né, no caso. Ele depende de decisões do controlador ou do majoritário. Aqui traz sua carteira de ativos, NOI por metro quadrado, podemos ver que referente a fevereiro teve uma queda de 91 para 86. Vendas totais por metro quadrado, aqui subiu de 1,28 para 1,45. Carteira de ativos em questão de fluxo de veículo, estava em negativo em menos 3%, esse mês já aumentou para 6%, então um ótimo, já teve uma boa melhora. Lembrando que os dados... Lembrando que os dados operacionais é referente a março, tá? Só os financeiros que é referente a abril. Todos os shoppings são assim. E a taxa de ocupação manteve em 96%. Na verdade, ele arredondou, mas em fevereiro foi abaixo do que foi agora em março. Aqui foi 95,9%, se eu não me engano, em fevereiro foi 95,4%. Então teve um leve aumento pelo fato dele ter arredondado. Ficou como os dois tivessem 96%. Aqui, ó, Same Store Sales, Same Stores Rent. Os dois subiu em relação a fevereiro. Antes era menos 2, agora subiu para 7% positivo. O outro saiu de 3% positivo para 5% positivo. Inadimplência líquida, isso daqui, referente a fevereiro, caiu, então é um ponto positivo. Então está com menos inadimplência. E em comparação ao ano passado também diminuiu. Que as carteiras de ativos, seus 14 shoppings. Principal exposição por valor patrimonial é o Madureira Shopping, seguido pelo Maceió Shopping e o Rio Anil Shopping. Aqui o número de cotistas ele subiu de 129 para 132. Então teve quase 3 milhões de aumento. Quase não, mais de 3 milhões de aumento. Aqui ele fala sobre a pátria. E esse foi o relatório gerencial de abril do PMLL11. Então vimos o seu relatório, analisamos. Vimos também suas informações na Word, vimos que ele está um pouco mais descontado em relação ao fechamento do relatório de abril. Minha opinião, ótimo fundo de shopping. Para mim, está entre os top 3, se não for o terceiro, é o quarto melhor shopping da bolsa, ficando atrás do HGBS 11 e do XPML 11. Apesar de eu não gostar muito da gestora XP, mas o portfólio da XP é um ótimo portfólio. Pontos de atenção. Sua principal exposição está lá no Rio de Janeiro. Isso é um ponto que requer um pouco mais de atenção, porque os imóveis no Rio de Janeiro é um pouco mais complicado para ter no fundo em comparação aos ativos de São Paulo. Em São Paulo os ativos são às vezes de melhor qualidade, tem mais movimento. E, apesar da segurança não ser tão boa, mas tem uma segurança um pouco melhor do que lá no Rio de Janeiro. Outro ponto de atenção, na verdade não é um ponto de atenção, mas já pelo segundo mês consecutivo, ele vem tendo um resultado gerado menor do que o distribuído. Mas no caso de shopping center, se você for estudar para colocar na carteira, ou se você já é cotista, leve isso em consideração. O shopping center você deve analisá-lo o ano inteiro. Não pega 1, 2 ou 3 meses. Pega no mínimo 12 meses e vê se está tendo um resultado gerado maior ou menor do que o distribuído durante 12 meses, porque ele é muito cíclico.
Tem mês que ele tem mais venda, então o resultado é melhor. Tem mês que não tem nenhum feriado especial, que nem Dia das Mães, final de ano tem Natal, Ano Novo, geralmente tem aumenta o fluxo de cliente no shopping, tanto comprando para comer quanto para comprar os presentes. Então, ele acaba ficando um pouco mais variável a sua renda. Vai ter mês que ele vai ter muita renda, vai ter mês que ele vai ter menos renda. Então, por isso que tem que pegar no mínimo 12 meses. Assim, fica um estudo mais completo e você consegue ter uma real situação do shopping. Então esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. E deixe um comentário aí sobre o PMLL 11 ou qual shopping você considera os seus top 3 shoppings. Então deixa aí nos comentários. Eu sou o Joe e até a próxima.